ontem, né, foi oficializado que não ia ter transmissão. O Globo Esporte chegou a anunciar que ia ter, depois corrigiram a informação. E aí, o próprio Náutico anunciou de meia-noite, jogo do rádio, da Rádio Jornal e tal. E aí ficou o que eu soube ontem à noite, que teve uma reunião com o pessoal do marketing da comunicação para saber se tinha viabilidade, e disseram que não tinha viabilidade para fazer a transmissão. Acabou que se comprovou um pouco hoje, né? Mas com um pouco de planejamento teria viabilidade, né? Porque hoje com a internet, Série D, quantos jogos da Série D consegue assistir com uma câmera só, uma qualidade baixa, obviamente, mas consegue assistir. E tinha, só um adendo, Cláudio, que tinha uma rádio de Tocantinópolis transmitindo o jogo com a câmera focada nos narradores, mas uma qualidade de imagem muito boa. Se o cara tivesse virado a câmera em direção ao campo, a visualização estaria muito melhor. Então, óbvio que a dificuldade de acesso ao local, a dificuldade no sinal, que provavelmente existe, limita. Mas podia ser feito muito melhor do que foi, com certeza. Mas, e aí, o que a gente, quando chegou hoje pela manhã, saiu a notícia que o Botafogo de Ribeirão Preto iria transmitir no seu canal no YouTube, né? E obviamente começou a pressão do Náutico, porque o Botafogo de Ribeirão consegue e o Náutico não consegue. O jogo contra o Azuris do Paraná. Isso. E aí começou a transmissão e tal, e eu conversando com o menino do Timbucast, eu disse, bicho, a gente conseguir tentar transmitir. E aí fizemos contato com muita gente e conseguimos até falar com um cara da rádio de Palmas, que é 500 km de Palmas para Tocantinópolis, 550 km mais ou menos. Só que são 550 km de estrada que não é tão boa, né? E o cara até falou, se o clube falou com a gente, acabou de falar com a gente e o pessoal, os meninos tinham falado também, né? E disse assim, se eu tivesse falado ontem à noite, a gente teria trazia uma estrutura para Tocantinópolis que a gente faz as transmissões do Campeonato de Tocantinópolis. Se jogar aí no YouTube, tem algumas transmissões do Campeonato de Tocantins lá, com qualidade ok, transmissão do YouTube, mas foi tudo feito em cima da hora. O Náutico conseguiu a liberação com a Globo. Na verdade, a Globo não iria impedir nada, né, velho? Assim, faltou boa vontade do Náutico, faltou atitude, na verdade, do Náutico. Faltou se planejar, pensar na frente. Os caras não souberam ontem que o jogo não ia ser transmitido. Isso sabe há mais tempo. E aí o Náutico demorou, falou com a Globo, beleza, já estava liberado. Liberou e foram atrás da estrutura lá, conseguiram uma estrutura, mas que não deu muito certo. Contrataram o Rodrigo Raposo, né, para narrar o comentário do Léo Medrado, mas o Rodrigo Raposo praticamente não narrou. Eu fiquei com a impressão que no Náutico, repito não, porque eu falei no Twitter, repetindo aqui, que pode ter sido uma grande coincidência, então, repetindo, pode ter sido uma grande coincidência, mas como eu acompanhei a transmissão inteira, porque como estava no blog, e se o link saísse, eu tinha que trocar, acho que troquei 5 ou 6 vezes o link, porque o Náutico... Pensei que tinha sido mais, viu? Porque quando o link caía, o Náutico criava... Não é que voltava a transmissão, o Náutico criava um novo link, enfim, para uma questão técnica, então tem que ficar atualizando lá no blog, muita gente acompanhou. E a impressão que eu tive desde o início era a seguinte, posso estar enganado, mas eu acho que o Rodrigo Raposo não conseguiu comentar com imagem. Quando ele falou, estava sem imagem, e quando a imagem ficava mudo. E eu acho que quando tentar... Aí pode ser a grande coincidência. De ao tentar, porque estava sendo transmitido no Zoom, equalizar isso aí, obviamente, não se conseguiu, até que eu acho que, repetindo, se for coincidência, no segundo tempo meio que largaram, deixaram sem som. Isso. Então, assim, porque quando entrava a narração, não batia e caía e dava errado. Então, assim, foi um problema de conexão, a tentativa foi válida, mas a execução... Faz sentido essa análise, Cássio. Porque, assim, eu já vi várias vezes... Não aconteceu nenhuma vez. Por isso eu falo, posso estar enganado. Simultâneo, eu acho que é simultâneo, imagem e som dessa vez. Eu já vi aqui, nas nossas lives, às vezes a gente está com a internet oscilando, enfim... Fecha a imagem, deixa só a voz, que o negócio flui com mais... E no final demoraram a tomar a decisão, mas acho que a decisão correta era ter a imagem, mesmo sem som. Mas achei a tentativa válida, mas por uma série de... Sim, acabou de última hora, tudo foi de última hora. Ela foi muito ruim, ela foi muito mal executada, foi muito ruim da forma como apareceu, mas o jogo tinha que ser transmitido. E até que a gente, quando for falar do jogo, é o mínimo para falar, porque é bem difícil, viu? Para pensar, você consegue ver que o Náutico não teve uma grande chance de empatar. Se a minha tela não tivesse sido ruim, porque estava muito pixelizada a imagem também.
Mas isso é o que dá para tirar. Mas uma análise mais individual de tal jogador inverteu, foi para a cabeça de área, foi para a ponta, foi uma substituição. Na reta final, eu fui para o rádio, eu estava no rádio e aparentemente eu fui enganado, então, que o Náutico teria tido uma grande chance de empatar no escanteio, que ficou próximo. Ou teve. Não vi, é isso que eu estou falando. Acho que Haroldo Costa estava no estádio. Ele pode ter visto. Eu não vi. Assim, do que foi Alexandre. De Giancarlo. Alexandre Costa. Acho que foi uma finalização por cima do gol, mas assim, primeiro não fica muito claro se foi uma finalização fácil e nem onde é que a bola passou exatamente. Assim, muito pouco. E aí, eu queria fazer só um adendo nessa parte, Lucas, porque, assim, cronologicamente está perfeito. Não tem nada que ser adicionado mais, mas eu queria só frisar, que eu acho esse ponto muito relevante na análise o fracasso na execução, ele poderia acontecer mesmo se o Náutico tivesse planejado com antecedência. Mas seria muito mais fácil, foi muito mais fácil desse fracasso acontecer em virtude do trabalho, assim, às pressas, né? Mas isso aí você releva. Mas o que eu queria frisar mesmo é que não fosse a publicação, né, o Timbucast institucionalmente ter externado que conseguiu viabilizar a transmissão, não aconteceria o que o Náutico tentou fazer hoje à noite. O Náutico estimulou a torcida a ouvir o jogo no rádio. Né? Foram 2 tweets ali marcando a Rádio Jornal. Hoje é dia de morrer abraçado com rádio, colocou GIF junto. Então, porque isso é a Rádio Jornal, né? Se outras rádios transmitiram também. Exatamente. Exato. Não tinha essa exclusividade, né? Mas o Náutico estimulou o torcedor a ir para o rádio e vendo o constrangimento que seria um canal independente, né, que hoje tem uma relevância imensa, mas é um canal independente, conseguir viabilizar isso em pouco tempo. O Náutico partiu para viabilizar isso, conseguiu, de certa forma, mas num padrão de qualidade baixo, sem oferecer a estrutura, porque foi exatamente isso que Cássio disse, né? O Rodrigo Raposo não teve condição de trabalhar, teve um momento que ele estava conversando com o Léo Medrado e era uma conversa, assim, que fugia do jogo, era, se o Náutico estava perdendo nesse momento, mas era, se empatar e passar, vai receber tanto, na próxima fase pega o Cascavel que ontem eliminou a Ponte Preta, que foi contra a Tuélio dos Anjos, era um bate-papo sobre futebol, não era uma narração de jogo, porque não tinha nem eles estavam conseguindo ver, né? Exatamente, então só registrar o quão precário foi, e muito provavelmente foi dessa maneira por ter sido feito em cima da hora, e só foi feito em cima da hora porque apareceu uma concorrência que constrangiu o clube em níveis extremos. Para dizer que dava, né? Se tivesse boa vontade, dava para fazer. Porque o clube, em nenhum momento, o clube se reuniu na terça de noite e disse, não, é inviável fazer. Mas nem tentaram, pô. Nem tentaram. E o cara lá do Palmeiras disse, dava para fazer. A gente consegue fazer aqui. Você vê essa reunião acontecendo, né? 4 caras, feita a gente tá aqui, o cara, e aí, dá para fazer? Pô, não, velho. Aí o cara... É muito longe, tem 22 mil habitantes. Pô, tem internet em todo canto hoje. Dava, né? Dava, mas... E assim, obviamente que não dá para tirar o parâmetro da transmissão que foi feita, porque foi feita em cima da hora. Mas dava. Se você pegar isso, joga no YouTube, é Campeonato Tocantinense, tem vídeos transmitidos, pô, tem jogos transmitidos. Então, assim, essa galera conseguiria fazer. Se eu tivesse falado com pelo menos um dia de antecedência, eles tinham se planejado e tal, mas. Agora, é um erro até pequeno do que teve depois, né? Um ponto que eu acho que é importante tocar também, Cássio, um torneio do tamanho da Copa do Brasil, como se transformou nesse monstro realmente, torneio gigantesco, com muito dinheiro envolvido. É complicado você ter um jogo de um time do nível do Náutico, um time da Série B, um time com a história do Náutico, que você não tem uma transmissão efetivamente de quem compra o direito de transmissão. É óbvio, assim, tem muito jogo para transmitir. Porra, mas, enfim, tem que se dar um jeito. Eu acho que é lamentável você não ter. Assim, não tenho tantos detalhes quanto isso, mas como já foi falado aqui na Série D, eu acho que todos os jogos da CBF, masculinos pelo menos, de 2021, todos foram transmitidos. De Copa do Brasil, de Série D, de todos, porque por vários acordos com a Eleve, que era a Maicujo, né, com a partir das federações estaduais. Por exemplo, paralelamente, eu até falei, estava tendo lá em Afogados da Engazeira, que também não é fácil de fazer uma transmissão lá, mas estava tendo lá Afogados e Caruaru City em HD.
Tava tendo a transmissão lá do Campeonato Pernambucano, jogo atrasado da terceira rodada. Uma câmerazinha honesta, para lá, para cá. HD, e é uma conexão boa, conseguiu, assim, uma forma prévia, preparada. Mas sobre a Copa do Brasil, no último ano, já tinha ocorrido isso. Primeiro, ao longo da história, muitos jogos não tiveram transmissão, mas nos últimos anos isso já estava meio que acabou, como você falou, estava ficando uma coisa do passado. E nos clubes de massa, nos clubes tradicionais, e o Náutico está, obviamente, claro, nesse contexto, esses clubes não iam para. Esses clubes estavam na grade, até porque o Sport TV tem interesse de botar jogo ao vivo o dia inteiro, ou então meter para o pay-per-view, que é uma forma de você colocar assinaturas. Achei até curioso esse jogo não tá, porque assim, não é. O Premier está com poucas competições. Aí fechou o pay-per-view do Paulista, do Mineiro, do Gaúcho, que tem o Pernambucano. E de repente, esse jogo era um jogo de pay-per-view hoje. Assim, achei. Total. Achei curioso. Então, assim, na verdade. A não ser que assim, contas, o que é que pode ter acontecido? A estrutura do estádio talvez a logística. Ruim. Talvez a logística de chegar. Eu acho que é mais a logística, porque o estádio não. Se transmite em qualquer lugar, velho. Assim. E outra coisa, o estádio não é o pior estádio, não. É porque é o seguinte... Você viu o estádio? Não vejo só estrutura técnica, de fio, enfim. Porque eu acho que o padrão, uma Sport TV da vida, para transmitir, tem que ter um padrão mínimo. É isso que eu estou querendo dizer. Já vi estádio pior. É isso que eu estou querendo dizer. Pelo que eu vi o estádio do Tocantins, já vi estádio muito pior. Muito pior. Eles têm aqui bancado todos os lados ali, setor coberto, assim, não me pareceu o estádio menos capacitado para receber uma transmissão. Mas, enfim, se a gente tá levando, se for esse cenário, que no fim das contas é uma cidade a 570 quilômetros da capital Palmas, ou pode ser de escolha. Esse jogo inicialmente estava no Sport TV, tá? Na primeira tabela. Aí ele sai. Aí por isso está falando, por que saiu? Pode ter sido logística, Lucas. Mas essa resposta realmente eu não tenho.